Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre ligações químicas. Hoje a gente vai ver a parte da geometria molecular. Então, os átomos, quando efetuam uma determinada ligação química, formam ângulos entre si, adotando uma determinada geometria para a molécula produzida. Essa geometria é determinada pela posição adotada entre os núcleos dos átomos ligantes. Aqui a gente tem alguns exemplos de geometria. Então, veja, a gente pode ter a geometria, por exemplo, linear. A gente vê que promove uma linha aqui, os núcleos dos átomos. A gente tem o triângulo, e aí essa geometria é trigonal plana, é um triângulo plano. E aqui a gente tem a geometria tetraédrica. A geometria ela descreve como os núcleos dos átomos que constituem a molécula estão posicionados uns em relação aos outros. Então, existem várias geometrias moleculares, porém, nós iremos dar uma maior ênfase a 5 das principais geometrias estudadas na química. A gente vai ver a geometria linear, a gente vai ver a geometria angular, a trigonal plana, a piramidal e a tetraédrica. Então, existe o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência de Gillespie, que diz que quando numa molécula os átomos unem-se, eles orientam-se de maneira a minimizar as repulsões entre os átomos. A gente tem aqui justamente, se eu tenho dois átomos se ligando, se eu colocar esse átomo aqui, a gente vai ter uma grande proximidade dele em relação ao outro átomo. Essa proximidade não vai poder existir por conta da repulsão dos pares de elétrons que existem aqui e que vão existir na próxima ligação. Para minimizar essa repulsão, os átomos, os pares de elétrons ligantes, então, serão posicionados com a máxima distância possível. E aí o que a gente observa é que justamente os pares de elétrons, eles passam a se distanciar o máximo possível na tentativa de minimizar essa repulsão que existe entre os átomos. Então a gente vê que existem os pares de elétrons entre os átomos e há um posicionamento desses pares ligados no espaço de forma que esses pares eles fiquem o mais distante possível um do outro para tentar minimizar o que se chama de repulsão eletrônica, repulsão dos elétrons. Algumas regras para escrever o modelo VESP. A gente tem: escreva a fórmula eletrônica da substância e conte quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central. Escolha a disposição geométrica que distribua esses pares eletrônicos, assegurando máxima distância entre eles. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ligando dois átomos, a gente tem exatamente uma linha. Ligando três átomos, a gente vai ter um triângulo equilátero, que aí ele será representado no plano. Então, conforme o número de pares de elétrons, a gente vai ter alguns tipos de geometria. Então, por exemplo, quando tiver dois pares eletrônicos, a gente vai ter exatamente uma linha, segmento de reta. Quando tiver três pares eletrônicos, a gente vai ter um triângulo equilátero. E quando tiver quatro pares eletrônicos, a gente vai ter um tetraedro. Determina a geometria molecular considerando apenas os átomos unidos ao átomo central. Então vamos a alguns tipos de geometria. A primeira geometria que a gente vai falar é a linear.
ela é estabelecida por moléculas diatômicas e triatômicas que não possuem elétrons livres no átomo central. Eu tenho HBeH, ou seja, BeH2. No BeH2, a gente vai ter a geometria linear ligando os 3 pontos, os 3 átomos, justamente por quê? Porque no átomo central, que é o berílio, que só tem 2 elétrons, os únicos elétrons que ele tem estão ligados com os hidrogênios. Então, se eles estão ligados, eu não tenho elétrons sobrando em torno do berílio. Como não tem elétrons sobrando, então essa geometria será linear. Na geometria angular, ela é estabelecida por moléculas triatômicas que possuem 2 vetores de ligações químicas e elétrons livres no átomo central. Exemplo, H2O, H2S. A gente vê exatamente aqui como é o posicionamento dos átomos no espaço. Então, veja, o oxigênio ele tem 6 elétrons e ele tem 2 elétrons que estão envolvidos em ligações. Então, ele tem 2 pares ligados com hidrogênio, mas ele tem 2 pares de elétrons livres. Esses pares de elétrons livres promovem a repulsão eletrônica. Isso faz com que, então, essas ligações aqui entre o oxigênio e o hidrogênio se angulem, sejam angulares, por conta da repulsão, a repulsão que tem em relação a essas ligações. E também em relação aos próprios pares de elétrons livres. Então, essa repulsão é minimizada quando, então, as ligações entre o oxigênio e o hidrogênio são anguladas. Ficando, então, com essa característica aqui. Trigonal plana. A geometria trigonal plana ela é estabelecida por moléculas tetratômicas que possuem 3 vetores de ligação e não possuem elétrons livres no átomo central. Então, a gente tem o átomo central ligado a 3 átomos de hidrogênio, por exemplo. Esse átomo central, como ele não vai ter elétrons livres, porque o boro ele tem exatamente 3 elétrons na última camada. E os 3 elétrons que ele tem estão envolvidos, ligados a cada um desses hidrogênios. Então, a gente não tem elétrons livres. Então, eles vão se distribuir uniformemente no espaço, de forma que os ângulos promovam a menor repulsão eletrônica entre as ligações. Aqui a gente vê justamente no espaço como fica essa geometria. O átomo central, o boro e os 3 átomos de hidrogênio. Semelhante ao BH3, a gente tem o H2CO. Eu vou ter o C ligado duplamente ao O. E aí o C ele tem 4 elétrons, ele precisa fazer mais 2 ligações. Ele faz justamente com os hidrogênios. Então, veja que o átomo central aqui não tem elétrons livres e está ligado a 3 átomos. Então, essa geometria é trigonal plana. Geometria piramidal é estabelecida por moléculas tetratômicas que possuem 3 vetores de ligações e contam com elétrons livres no átomo central. Então, a piramidal ela forma uma pirâmide, ela na verdade angula aqui essas ligações do nitrogênio com o hidrogênio, justamente porque vai ter um par de elétrons livres aqui. E esse par de elétrons vai estar promovendo a angulação dessas ligações. Ora, nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, 5 elétrons na última camada, e esses elétrons
vão precisar justamente de fazer 3 ligações. O nitrogênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons estável, mas aí ele ainda tem um par de elétrons livres. Esse par de elétrons faz com que essa ligação tente se afastar dele, assim como essa outra e essa outra, para tentar minimizar as repulsões eletrônicas. Então, a gente fica com algo nesse formato. Se a gente imaginar aqui o par de elétrons, porém, a identificação mesmo da geometria piramidal é esta aqui, onde a gente não identifica o par de elétrons, mas porém a gente sabe que há essa angulação da molécula por conta desse par de elétrons aqui. Geometria tetraédrica é estabelecida por moléculas pentatômicas que possuem 4 vetores de ligações. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Então, é uma geometria, é uma molécula pentatômica porque tem 5 átomos e 4 vetores de ligações. E a gente não vê elétrons livres no átomo central. Então, um bom exemplo disso é justamente o carbono ligado a 4 hidrogênios. A gente vai ter ele aqui formando essa geometria aqui, ó, tetraédrica, para minimizar a repulsão das ligações existentes ao redor do átomo central.